Tem outra questão também envolvida lá, até saiu, foi lançada a chapa da Leila, né, o Perrone? Não tem, né, menor chance da oposição vencer essa eleição. Savério Orlandi é o candidato da oposição, mas a Leila vai ganhar com o pé nas costas dessa eleição. E a Leila falou ontem também sobre a questão do Caio Paulista. Ela disse que tem provas robustas que desmentem a agressão, a acusação de agressão da ex-companheira do Caio Paulista. Também tem reportagem aqui no UOL, vai aparecer na nossa tela aí. Então a Leila defende aí, ou acredita na versão, por enquanto, do Caio Paulista. Tem a ex-companheira do Caio Paulista, a mãe de uma das filhas dele, disse que ela foi agredida, e ele nega, e a Leila está do lado do Caio Paulista, pelo menos por enquanto. Essa questão, se eu não me engano, né, Danilo, a Leila é jornalista e advogada, né? E assim, então, mas ela não cabe a ela julgar se a prova é robusta, se a prova não é robusta, isso não é o papel dela. Ela é presidente do clube. Então, ela não tem, sabe, é irrelevante ela achar que a prova é robusta ou não. Então, assim, não vale só para o Palmeiras, eu acho que vale para todos os clubes. O que você precisa, nesses casos, é você ter um protocolo de como você vai agir. Ó, então, se tiver isso, nós vamos agir desse jeito. Aí, sabe, olha, para eu afastar o jogador, no departamento jurídico diz que é seguro eu afastar o jogador para não ter problema trabalhista, se tiver isso no processo, isso no boletim de ocorrência, se não tiver. Pô, todos os. Lá vamos nós. Perrone Opa! travou. Danilo, então acrescente aí você. Continue a frase do Perrone. Não, ele estava. A questão do processo do Caio Paulista, ele estava falando, né? E aí o que a Leila tá se defendendo é que o Caio diz ter provas robustas. A gente teve o caso da irmã da moça que reclama de agressão, dizendo que era mentira da própria irmã. Esse tem sido um caso bastante complicado. A gente não pode nunca duvidar da palavra da vítima, mas também não pode nunca culpar uma pessoa antes que seja provado. Então é realmente algo muito complicado. Fato que em outros clubes, como no caso do Grêmio, a postura do dirigente é outra, né? Olha, tá sendo acusado, tchau, vai embora. Já aconteceu isso em outras equipes também. Tá sendo investigado, tá sendo acusado, fica aqui de lado, prova sua inocência e depois volta. O Palmeiras está adotando uma postura diferente, que aliás gera críticas à Leila por parte do próprio conselho, gera em parte da imprensa também, gera críticas por parte da imprensa. Então, por enquanto, a postura dela está sendo esperar. Sinceramente, esse caso para mim ficou muito complicado a partir do momento que vem a irmã a gente trata como suposta vítima, né, dizer que ela está mentindo. Eu falei, ué, como assim a irmã está falando que está mentindo? Qual seria o interesse da irmã? Mas eu já vi gente falando que sim, o Caio tem culpa. É realmente um caso muito complicado, Tirone, é muito complicado. Eu, particularmente, acho que o ideal seria afastar o Caio para que ele cuidasse dessa questão, sem que pudesse interferir no ambiente do Palmeiras, na própria condução da vida do Caio, porque isso vai além de ser jogador de futebol ou não, né? É um crime, e seria legal se o Caio provasse rapidamente que não tem nada a ver com isso. Sendo provado, para mim, não há dúvida que, sendo provado, ele tem que ser demitido, enfim, ter o contrato rescindido, aí tem que ver qual é o termo certo para usar. Fato é que, se for provado, não faz nenhum sentido ele continuar jogando bola em lugar nenhum. Lembrando um caso aqui que aconteceu com o São Paulo, o Pedrinho, né, atacante Pedrinho, ele foi acusado também de agressão à namorada, e o São Paulo não esperou investigação nenhuma, ele afastou o jogador e depois negociou o jogador. Depois ele acabou jogou no América Mineiro, jogou por aí e tal, jogou no Santos, foi para lá e para cá, mas no São Paulo ele não jogou mais. Essa posição da Leila, aliada à posição da Leila no caso do Abel, daquela fala, aquela resposta absolutamente machista que ele deu à companheira Aline Fanelli, de alguma forma, vamos dizer assim, Danilo, que enfraquecem o discurso feminista da Leila. É a impressão que me dá. O que você acha? Eu tenho essa impressão também. Eu acho que quando a Leila, e aí eu vou até aproveitar aqui para usar um pouco do que aprendi com o Miri Lacombe.
no Fim de Papo, programa da casa. A minha impressão sempre foi, a Leila, como ela se posicionou contra todas as bandeiras machistas e etc., né, ela tentou se transformar num ícone do feminismo, ela se posiciona sempre, se posicionou no caso do Daniel Alves, ela sempre fez a coletiva para mulheres. Então, quando acontece um caso desse como o do Abel, com a Aline, ou mesmo quando acontece com o do Caio, a gente imaginava outra postura. E aí eu estava num programa com a Mili Lacombe, o Fim de Papo aqui do UOL também, e a Mili falou que não devemos aumentar a cobrança em cima da Leila, porque isso pode reforçar o machismo. Afinal, a Leila não é tão cobrada quanto são outros dirigentes em casos de agressão, casos de acusação de agressão, né? E aí casos como esse. O que eu discordo um pouco da Milha é que a gente cobrou no caso, por exemplo, do Ilho, no caso do Cuca, como cobrou agora o Alberto Guerra no afastamento do auxiliar do Renato Gaúcho, e como cobramos a Leila. O que eu entendi quando a Mili faz o raciocínio é que a gente não pode sobrecarregar as críticas só porque a Leila está como presidente do Palmeiras. O meu ponto sempre é criticar e questionar o presidente da instituição, seja ela mulher, seja ele homem. A gente tem que cobrar um posicionamento em relação a fatos como esse. No caso do Caio, a minha opinião era que o Caio deveria ser afastado para resolver essa questão. Não significa que eu estou culpando o Caio, que eu estou dizendo que o Caio é culpado. Mas, para mim, ele deveria primeiro resolver essa questão e depois voltar a jogar bola. Diga lá, Perrone, voltou, deu seu pitaco nessa questão. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu entendo que os clubes, não só o Palmeiras, tem que ter um protocolo, uma linha de conduta ali, para dizer, olha, nesses casos a gente age assim, né, para você não ficar dependendo do que o presidente acha, dependendo da situação ali, pô, é um cara importante para o meu time, eu vou dar uma aliviada, não estou dizendo que ela fez isso, tá? Não é um cara mais ou menos ali, um reserva, beleza, vou excluir. Então você cria um protocolo, nessa hora o presidente não se expõe, não vai ser criticado porque falou A, B, C ou D, tá aqui, ó, a gente sempre age assim. E você garante que justiça ali no teu elenco. Todo mundo vai ser tratado do mesmo jeito. O que eu acho que a Leila, apesar de ser advogada, além de jornalista, ela não cabe a ela dizer se a prova é robusta ou não cabe a ela analisar. Se ela quiser ir comer uma pizza com o conselheiro e falar lá, olha, gente, acho que as provas são bem robustas, analisei, olhei, beleza, mas para se posicionar oficialmente pelo clube, para decidir como o clube vai agir, eu acho que não é o caso, e nem deveria se expor dessa forma. Eu acho que os clubes, já isso aí é matéria dada, né, como dizia na época de colégio, né, é matéria dada, todo mundo sabe que você já tem que ter ali, né, um protocolo para agir com os casos, eu acho que deveria ser assim. Muita gente falando assim, lembra do caso do Dudu, que era tudo mentira. Então, para cada caso do Dudu também existe um caso que era verdade, né? O meu caro... Na verdade, existe até mais, né, Tironi? Pois é. Ninguém está querendo condenar o Caio Paulista. Mais casos comprovados do que casos de inocente, né? A cada, 10 denúncias, tem uma estatística dessa, mas a cada 10 denúncias, 9 são verdadeiras, né? Então, a gente não pode usar a exceção do Dudu para justificar todo o resto. É verdade que nem todas são verdadeiras, mas a grande, enorme maioria é sim verdadeira. Então, muita cautela nesse negócio, mas sem passar pano para lado nenhum. E a questão da Leila Pereira, acho que se fosse um presidente homem, também seria cobrado da mesma forma. O Casares foi cobrado. O Casares, quando era o presidente de São Paulo, na questão do caso do Pedrinho. São Paulo foi muito pressionado e acabou abrindo mão do jogador daquela história lá, e eu lembro muito bem disso. Enfim. O Flamengo entra em campo só na quinta-feira, tentando aí inverter um placar completamente adverso contra o Peñarol. No jogo de ida, perdeu do Maracanã por 1-0, e eu estava lá e fui ao jogo. Mas agora faz uma força-tarefa aí para tentar inverter esse resultado. Não jogou ninguém, poupou jogadores, os caras ficaram no Rio treinando, só para esse jogo, porque no final das contas é a tábua de salvação do Flamengo às Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil. Sobretudo a Libertadores, né? A Copa do Brasil está vista até como um torneio de consolação aí do lado do Flamengo, depois de tanto investimento, o clube mais rico do Brasil, que começou o ano pensando em tríplice coroa e agora já pensa em se salvar na Libertadores.
E aí tem uma reportagem aqui falando da política de contratações do Flamengo esse ano, que acabou deixando a base em segundo plano. Reportagem da Luísa Sá. Ela teve um time de garotos contra o Grêmio, a atuação foi até elogiada. A questão é que esses garotos pouco jogaram ao longo do ano, e aí eu acho que é um mix, o Perrone, da política do Flamengo de contratar caras consagrados, caros e tudo mais, fazer o Dream Team, com também, não deixo de colocar na equação, um jeito Tite de ser. Ele não é exatamente um fã da base, em time algum. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o Flamengo já há alguns anos vem com essa história de vamos contratar pesado, temos dinheiro, então vamos investir. Isso automaticamente sufoca a sua base. E o Tite, apesar, por mais que ele negue, ele tem realmente esse histórico, né? A famosa história no Corinthians que ele não segurou o Marquinhos, né? E que depois explodiu na Europa. Então acho que junto as duas coisas. E é aquela história que a gente fala também, não adianta só você ter dinheiro no futebol, você precisa saber trabalhar, precisa ter planejamento. Poxa, se eu tenho muito dinheiro no futebol, isso não me obriga a desprezar a minha base. É óbvio que o Flamengo tem uma base forte. Então vamos contratar com jeito. O Palmeiras, eu acho que durante um bom período, um período de reestruturação da base dele, ele pensou muito nisso. Olha, quem que eu tenho subindo, vai lá, fala no profissional, pode abrir espaço para esse cara. O Palmeiras planejou quantos caras teria por temporada vindo da base, quantos minutos esses caras iam fazer. Então, assim, você tem que ter planejamento, não impede as duas coisas. Você não precisa quero gastar muito, ter um time top, só com caras caros e tal, e vou aniquilar minha base. Não, sabe? As duas coisas podem conviver juntas. Você pode ir montando, contratando os caras bons ali, os caras fora de série, caros e tal, e abrindo espaço. Acho que falta muito isso para o Flamengo e juntou com o jeitão do Tite, o resultado é esse que a gente está vendo.